Olá amigos e amigas internautas, vamos iniciar uma videoaula de extrema importância sobre o tema embriologia. Eu sou o professor Toide, nascido na cidade de Maringá, estado do Paraná, formado pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, com pós-graduação também pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente sou mestrando. Atuo na instituição Sapiens Curso Colégio, Colégio Drummond, Colégio Universitário, Colégio Global e Colégio Dom Bosco. Qualquer dúvida, escrevam para mim, professortoide@bol.com.br. Embriologia. O termo embriologia significa estudo do embrião, formação do embrião. E nós temos que o início se dá a partir da fecundação de um espermatozoide com um óvulo, de uma célula haploide masculina com uma célula haploide feminina. Desta fecundação, nós temos origem do zigoto, que se desenvolve por divisões mitóticas até formar uma massa de células chamada mórula, que lembra muito bem uma amora. Essa mórula se desenvolve e se torna uma outra estrutura do embrião chamado blástula. E esta blástula, após sofrer uma invaginação, formando o intestino primitivo arquêntero com um orifício de abertura chamado blastóporo, nós temos então a outra fase chamada gástrula. Portanto, nós temos ovo ou zigoto, desenvolvendo-se para a mórula, desenvolvendo-se para a blástula e assim desenvolvendo-se para gástrula. Na gástrula você irá ter a formação dos folhetos embrionários, que são de extrema importância para qualquer vestibulando. Fertilização. Então você tem duas células haploides, um espermatozoide, o gameta masculino, e um óvulo, na verdade um ovócito secundário quando liberado, que é o gameta feminino haploide. Se tratarmos da espécie humana, o espermatozoide carrega 23 cromossomos e o óvulo carrega 23 cromossomos. O determinante do sexo do zigoto, do embrião, do bebê que vai nascer, é o espermatozoide, que carrega o cromossomo sexual X ou o cromossomo sexual Y. Do espermatozoide nós podemos identificar algumas porções, como a cabeça, no qual vai conter praticamente um núcleo ocupando grande espaço e uma bolsinha com enzimas secretoras que vão, de certa forma, destruir as primeiras camadas do óvulo. Essa bolsa contendo essa enzima é conhecida como acrosoma. Nós temos a peça intermediária, logo após a cabeça, que é o local onde se situa grande quantidade de mitocôndrias, no qual irá fornecer energia na forma de ATP para o batimento do flagelo. Esse flagelo oriundo da formação através de uma organela chamada centríolo. Então, nós temos que o espermatozoide é atraído pelo óvulo por substâncias químicas, num mecanismo chamado de quimiotactismo. E o espermatozoide, vários, aquele mais rápido que acaba encontrando o óvulo, irá fertilizar. Mas muitas vezes, não só um espermatozoide encontra o óvulo. Frequentemente nós temos vários chegando ao mesmo tempo. Só que a entrada do núcleo do espermatozoide na cabeça é apenas de um espermatozoide, não acontecendo a entrada mais de um núcleo de espermatozoide. Isso é muito importante deixar bem claro. É apenas um espermatozoide que consegue vencer a barreira do óvulo. E essa barreira é composta principalmente por uma estrutura chamada zona pelúcida. E o espermatozoide chegando e adentrando primeiro, nenhum mais espermatozoide irá entrar. O que acontecerá para impedir com que outros espermatozoides não entrem? Primeira coisa, há uma despolarização na membrana desse óvulo. Ocasionando o que a gente pode falar grosseiramente, um choque, atordoando os demais espermatozoides que estão tentando entrar.
Esse é o mecanismo de defesa rápido. E o mecanismo de defesa lento, que é o segundo mecanismo para impedir com que outros espermatozoides entrem, é vedar pelo lado de dentro a entrada, como se fosse uma substância cimentante. Ou seja, nós temos grânulos corticais que irão se fundir com a membrana e assim impedir com que outros espermatozoides entrem ao óvulo, fazendo assim que apenas um consiga obter essa proeza. Então, dois mecanismos que impedem a polispermia, a entrada de vários espermatozoides, que é a despolarização da membrana, uma coisa rápida, um choque que atordoa os espermatozoides que estão tentando entrar, e depois uma vedação com substâncias cimentantes com grânulos corticais. Embriogênese. Gênese, origem do embrião. Nós temos o zigoto, tá? Ou o ovo, que veio da fertilização de um espermatozoide com um óvulo. Desse ovo e zigoto, nós temos divisões celulares sucessivas, conhecidas como mitoses, que são divisões equacionais, formando uma estrutura com 64 células, aproximadamente, chamada de mórula, o que relembra muito bem uma amora. A mórula, então, começa a secretar um líquido internamente, e esse líquido provoca uma pressão interna, fazendo com que as células da mórula vão habitar a superfície do embrião. Então, ainda com divisões celulares, nós temos depois um espaço oco internamente, que é a blástula. Esta forma blástula possui uma cavidade interna chamada blastocele. Cele cavidade, cavidade da blástula. Então, blástula em corte transversal, para vocês olharem a cavidade interna blastocele. Essa cavidade, então, vai sofrer uma invaginação interna e nós teremos a próxima fase da embriogênese, chamada gástrula. Então, nós temos o fenômeno da gastrulação, onde nós temos uma dobra interna e nós temos a formação de folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Um folheto mais externo e um folheto mais interno. Ao folheto interno, nós vamos dar um nome. Ao folheto interno, nós temos o nome de endoderme, enquanto que ao folheto externo, o nome de ectoderme. Tudo bem? Endoderme, o amarelo, ectoderme, o azul. A endoderme, que corresponde ao folheto embrionário mais interno, ou seja, de cor amarela, possui uma cavidade que irá formar o intestino. Portanto, é o primórdio de intestino. É o intestino primitivo aquela cavidade. Então, esse intestino primitivo recebe o nome de arquêntero, onde arc é antigo e entero, intestino. Esse arquêntero, esse intestino primitivo, tem um orifício, uma abertura logo abaixo. E a essa abertura no embrião é dado o nome de blastóporo. Percebam que entre o folheto embrionário mais interno, a endoderme, e a ectoderme, que é o mais externo, sobrou um espaço oriundo ainda, um resquício da blastocele. Então, esse orifício, que vai dar entrada ao intestino primitivo ou arquêntero, recebe o nome de blastóporo. Gástrula em corte. Qualquer dúvida, escreva para professortoide@bol.com.br e visitem meu site www.professortoide.blogspot.com. Obrigado.